Você que já chegou, seja muito bem-vindo, tá bom? Nesse momento nós vamos ter mais um estudo bíblico, culto de doutrina, graça e paz para todos. Espero que mais uma vez, com certeza, o Senhor Jesus Cristo irá iluminar a nossa mente pela sua santa palavra. Amém? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos no estudo, vamos estar fazendo uma oração por esse momento de estudo bíblico, de doutrina. Amém? Peço que você ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por ter a Bíblia, Senhor, traduzida em nossa língua. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda tem levantado, Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, Senhor, que têm compromisso com a Tua palavra, para ensinar a palavra, para pregar a palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, que tudo que venha a ser pregado, ensinado, ministrado nessa noite, venha a ser, Senhor, como flecha em nosso coração, para que venha entrar no nosso coração, possamos guardar, Senhor, o que venha a ser ensinado para não pecar contra Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. Mais uma vez, hoje o tema que vai ser tratado aqui no estudo bíblico é sobre o sincretismo religioso, e na perspectiva das imagens, dos ídolos e dos ícones. Por que essa importância? Mas nós sabemos, irmãos, antes de mais nada, quero deixar bem claro aqui, que trataremos esse assunto, mas com respeito a outras religiões, com respeito a pessoas que têm um pensamento diferente, porque nós estamos aqui, irmãos, para pregar a palavra de Deus, com temor e ousadia, mas também, irmãos, com sabedoria, com prudência, em saber respeitar a religião das outras pessoas, tá bom? Mas por que a importância, irmãos, desse contexto, desse ensino? O Brasil em si, ele é um país misto em relação às religiões, E não é novidade para ninguém que dentro do cristianismo, o cristianismo se tornou uma religião que durante os anos aderiu muitas práticas sincréticas no meio, tanto católico como tanto no meio protestante, e nós vamos estar tratando sobre isso. Será uma série de estudos, tá bom? Essa semana, hoje especificamente, será a primeiro estudo, tá ok? Então, irmãos, só a escritura, amém, irmãos, é isso. Glória a Deus, irmãos. O tema de hoje, como eu falei, sincretismo. Antes de mais nada, irmãos, para falarmos sobre sincretismo religioso e o perigo do sincretismo religioso no meio da igreja evangélica, no meio da igreja protestante, nós devemos primeiro diferenciar, explicar, na verdade, o que vem a ser o sincretismo religioso. Amém? Sincretismo religioso, o que vem a ser isso? Por que ele é tão perigoso para nós? Sincretismo religioso é a mistura de duas ou mais religiões diferentes, quando partes das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma só prática. Isso se chama de sincretismo. Ou seja, irmãos, o que é sincretismo? Sincretismo é quando você pega, irmãos, sincretismo religioso, quando você pega uma religião, duas ou mais, e faz a unificação da religião. Mas isso aqui é uma definição muito, muito básica, muito simples. Eu peguei uma definição sobre sincretismo religioso de uma pessoa que nem cristã para você ver. Como a definição de sincretismo religioso, eu peguei do livro Sincretismo Religioso Afro-Brasileiro, do Valdemar Valente. Valdemar Valente, ele é médico farmacêutico, faz parte da Academia de Letras de Pernambuco. Ele não é protestante, irmãos. E por que eu trouxe a definição desse livro? Eu achei bem interessante essa definição. Porque nem cristão ele é, para o povo dizer assim, você está dizendo isso aí com a ótica de crente. E não é com a ótica de crente. Isso aqui é a definição de sincretismo religioso. Amém? Veja que interessante o que ele fala. Valdemar Valente diz assim, o sincretismo se caracteriza, ou se mostra, fundamentalmente por uma intermistura, ou seja, uma relação de misturas, de elementos culturais, ou seja, pega uma cultura daqui, uma cultura dali e faz aquela miscigenação, faz aquela união, Veja que interessante, preste bem atenção, tá bom? Uma íntima interfusão, ou seja, tem uma fusão aí, uma verdadeira simbiose. E essa palavra que eu quero tratar com você aqui, segurar, simbiose. O que é uma simbiose, pastor? Eu vou explicar, preste atenção. Ele continua dizendo, uma verdadeira simbiose
em alguns casos, entre componentes das culturas que compõem o contato. Preste atenção. A simbiose, irmãos, ela é uma relação mútua, uma relação, né, ao mesmo tempo, de dois ou mais organismos, ou seres diferentes que são beneficiados de uma junção. Preste atenção. Um exemplo muito prático de simbiose no reino animal, né? Eu trouxe um exemplo aqui de um búfalo e a garça vaqueira. Preste atenção que interessante. O búfalo, ele sabe, é um tipo, né, parece um boi muito grande, muito forte, um touro, né? E a garça vaqueira é um tipo de ave que a garça vaqueira, ela se alimenta dos insetos que ficam no lombo, né, no dorso das costas do búfalo. Ou seja, irmãos, olha que interessante. Um búfalo, um animal pesado, forte, grande, né, tendo uma relação de amizade com uma garça, com a ave. Parece uma coisa, irmãos, que não faz sentido. Mas qual é a relação? Qual é a simbiose? Qual é o relacionamento do búfalo com a garça? Tem um benefício. Olha só que interessante. Existe uma vantagem para ambos nesta relação. Imagine só, pense comigo. Talvez, irmãos, quando a garça vaqueira, a primeira vez que foi para o búfalo, né? Talvez ele não tenha gostado. Mas quando a garça começou a tirar os bichinhos, né? Tirar os fungos e os insetos que tinham nas suas costas, eu acho que ela deixou. Peraí, eu vou deixar essa garça aí tirar esses insetos das minhas costas, porque está me ajudando, está sendo bom para mim. Então, o sincretismo religioso, ele é uma intermistura entre seres, entre culturas, entre religiões, a tempo de se beneficiar. Tá me entendendo? Olha que interessante. E Valdemar Valente, ele continua dizendo, a simbiose que dá em resultado uma fisionomia de uma cultura nova. Preste atenção. Todas as vezes que você pega uma cor, digamos, eu vou pegar a cor vermelha e amarela. Se você misturar, continua sendo vermelho? Não. Se você misturar, continua sendo amarelo? Não. Contém um vermelho ali e contém um amarelo, mas não é a mesma coisa. Então a ideia de Valdemar Valente é, quando você pega uma religião e outra religião e você une elas, se torna a mesma religião? Não. Se torna outra coisa. Um exemplo disso, irmãos, o cristianismo ele derivou do judaísmo. Nós somos judeus? Não. Porque tem uns aspectos da lei que nós passamos para a nova aliança, mas não é a mesma coisa. É justamente isso que ele quer dizer. Na qual se associam, se combinam, em maior ou menos proporção, as marcas das culturas originárias. Ou seja, o que ele está dizendo, quando uma religião se une com a outra, né, vai ter marcas uma das outras. Mas algumas sempre vai predominar. Sempre, irmãos, vai ser outra coisa, não vai ser o mesmo jeito. Irmãos, sabemos que o cristianismo, que é baseado no Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma religião, antes de mais nada, monoteísta. Amém? O que vem a ser isso? Mono de um e teísta de Deus. Ou seja, é uma religião que ela adere apenas a um Deus. Então, a religião cristã, irmãos, ela é uma religião exclusivista. O que vem a ser isso? Preste atenção. Ela não exclui as outras pessoas. Ela está dizendo que Jesus Cristo é o único Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o único Deus, é o único Senhor sobre a nossa crença. Quando nós colocamos, irmãos, outro ser ou outra pessoa para nos dar graça, para nos dar força, para nos ajudar, para a gente intencionar nossa devoção, a gente está misturando uma religião monoteísta com um pensamento de uma religião que tem mais de um Deus e mistura. Tá bom? E é justamente sobre isso que nós vamos estar falando hoje, amém? Hoje começa, como eu expliquei, a série de estudos sobre o sincretismo religioso. E hoje, especificamente, sobre imagens, ídolos e ícones, amém? Até que ficou muito claro, né? Isso é tão interessante, irmãos, porque, veja que interessante. Você querer pegar uma garça e um búfalo tem uma certa relação. Por quê? Existe um benefício entre o búfalo e a garça vaqueira, que eu já expliquei. Agora, veja bem, se você pega uma garça vaqueira e mistura com um leão, o que você acha que vai acontecer? Irmãos, isso é muito perigoso. Porque se você pegar um leão e botar uma garça vaqueira, com certeza o leão vai devorar a garça.
Por quê, irmãos? Porque não tem como entrar em acordo. Porque não tem benefício para a garça, para com o leão, e nem o leão para com a garça. Então, não existe uma simbiose entre o leão e uma garça. O leão vai comer garça. Então, a simbiose que existe, irmãos, entre o cristianismo com outra religião, como os ecumenistas gostam de dizer, tudo é um Deus só, né? Tudo é o mesmo Deus. Não é. A religião diz que só Jesus é o Senhor. O cristianismo diz isso. Então, não pode haver essa harmonia. Amém? Aqui já explicado o que vem a ser a ideia de sincretismo religioso, eu queria que você pensasse comigo. Certo, pastor? Mas o que é uma imagem de escultura? O que vem a ser uma imagem de escultura? Amém? Antes de mais nada, irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Romanos. Amém? Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, verso de número 22 e 23. Amém? Eu vou ler para adiantar por causa da hora, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, irmãos, a palavra imagem, ela vem da palavra grega eikonos, que significa um objeto que foi criado ou moldado para se parecer com uma pessoa, ou um deus, ou um animal, ou etc. Geralmente usada para um contexto religioso. Ou seja, o que é uma imagem de escultura? Uma imagem de escultura, segundo o teu pensamento aqui judaico, judeu aqui, que Paulo já tinha, que o pessoal tinha, pega-se um gesso, madeira, alguma coisa, né, uma matéria-prima, e você vai criar um ser para se parecer a uma pessoa, um deus, um animal ou etc. Isso é uma imagem de escultura. Isso aqui não tem discussão, tá bom? Isso aqui é uma coisa clara e muito reta. Amém? E veja que interessante, irmãos. Essa definição ela é muito clara para qualquer pessoa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Amém? Agora vamos lá. Pense comigo. Você já sabe o que é uma imagem de escultura. Como é que a gente deve encarar as imagens? Já parou para pensar? Muitas pessoas dizem assim, os protestantes eles têm preconceitos, né? Os evangélicos têm preconceito com as imagens. Antes de mais nada, olhe para cá. A Bíblia não nos ensina, irmãos, a quebrar imagens. A Bíblia não nos ensina a faltar com respeito. Não é isso? Porque devemos ser sábios, irmãos, respeitar as ideias das pessoas. Paulo, por exemplo, quando teve lá em Atos capítulo 17, Paulo não chegou quebrando imagem, fazendo isso, aquilo, não. Pelo contrário. Paulo chegou lá, Paulo se indignou com a ideia da idolatria daquele lugar, mas Paulo respeitou. Paulo, ele aproveitou o momento e pregou o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali. Amém? Veja que interessante. Como encarar a ideia de uma imagem de escultura? Se tem uma pessoa, irmãos, que nós devemos primeiramente observar, a pessoa, um povo, são os judeus. Por quê? O Antigo Testamento, a lei, os ritos, a adoração, tudo começou com os judeus, como Paulo diz lá em Romanos. Amém? Então, como é que os judeus entendiam a reverência, algum tipo de reverência às imagens? Isso é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Amém? São as Sagradas Escrituras. Abra lá em Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, versos 1 ao 5. Isso aqui é a lei, é o que o povo judeu entendia sobre a respeito das imagens. Tá bom? Veja que Paulo diz, desculpa, Paulo não, que Moisés vai dizer aqui em Êxodo, tá bom? Diz assim, capítulo 20, verso 1 ao 5. Então falou Deus todas estas palavras. Quem foi que falou? Deus falou estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, em quem visita a iniquidade. Só até aqui. Você entendeu? Para um judeu, ele entende muito bem que Deus é Deus soberano, Deus sobre tudo e sobre todos, e não se pode ter outro Deus além dele. Ou seja, não existe uma simbiose, como nós falamos no início. Não existe uma simbiose com a ideia do Deus soberano. Amém? Porque Deus, ele não dá a glória dele a ninguém, que vamos ler mais à frente. Ok? Então, irmãos,
Não existe imagem na terra, no céu, em nenhum lugar que se possa um abrigo para o judeu fazer uma imagem de escultura de adoração. Veja bem, preste atenção. Ah, mas eu fiz isso aqui, mas eu não adoro. Vamos saber as diferenças de adoração. Nem prestar culto, nenhum tipo de ideia de culto pode ser dado a uma imagem de escultura. Amém? Veja que interessante. Abra em Isaías capítulo 42. Isaías 42. Verso 8, amém? Veja que interessante que Isaías diz, 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou seja, Deus não dá honra, Deus não divide glória, não existe meio adoração, que vamos falar mais à frente sobre isso, meio adoração, devoção, não existe isso, tudo é de Deus, toda honra e glória é do Senhor, do Todo-Poderoso, do nosso Deus, amém? Claro, aqui está muito claro, né? A ideia de culto também, a de devoção, abra lá em Mateus capítulo 4, verso 10, por favor. Eu vou ler aqui para a gente continuar, tá bom? Diz assim o texto. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aqui também fica muito claro, irmãos, que Jesus estava usando a lei. Ele estava usando o entendimento de Levítico, de Deuteronômio, que só Deus é digno de culto, de reverência, de atribuir algum pensamento de reverência, tá bom? Glória a Deus, aqui está muito claro, né? Então, os judeus foram bem doutrinados a não seguir a prática de qualquer devoção à imagem de escultura. Judeu não aceita nenhum pensamento de devoção à imagem de escultura. Porque na cabeça do judeu, né, no Antigo Testamento, sendo mais claro, a Bíblia Sagrada, entende que só Deus é Deus. E só Ele merece isso mesmo. Só Ele merece ser digno de toda honra e toda glória. Tá bom? Algumas pessoas, recentemente, uma ovelha minha que disse assim, pastor, mas inclusive já vi algumas pessoas defender a adoração ou a reverência a ídolos, diz assim, mas pastor, mas lá em Números, por exemplo, abra por favor, Números 21, né? Números 21, do versículo 8 e 9. Mas, pastor, lá em Números 21, Moisés levantou uma serpente de bronze, né? Porque o povo, quando olhava para ela, que foi mordido, era curado. Ou seja, tá vendo aí, pastor, que Deus usou de um exemplo, pode usar uma imagem de escultura para nos ajudar. Veja que interessante. Veja o que diz o texto. Números 21, verso 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, se sarava. Era sarado. Então, veja que interessante, irmãos. Aqui, Deus usou de uma maneira que era do tempo do povo, né? Por exemplo, a presença de Deus não nesse momento adore a serpente, faça rezas à serpente, se chegue para a serpente. Deus não ensina isso em nenhum momento, né? É tão interessante, irmãos, que no Antigo Testamento era muito normal. Deus usou candelabro, a Arca da Aliança representava a presença de Deus, mas hoje, irmãos, a presença de Deus, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Deus. Cristo, irmãos, ele conseguiu trazer luz de tudo do Novo Testamento. Mas veja que interessante, para você não achar que é coisa da minha cabeça, abra agora lá em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, para você ver que nem os judeus, nem o Antigo Testamento aprovava a adoração dessa serpente. Amém? 2 Reis, capítulo 18, verso 4, diz assim, e removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Veja que interessante.
Deus usou de um pensamento, né, do antigo para levantar a serpente para curar o povo. Só que em nenhum momento Deus disse assim, reze para essa serpente, faça orações a essa serpente, se dobre, leve incenso, age como se ela fosse o seu Deus ou um intermédio de Deus. Em nenhum momento o texto diz isso. Aí o rei Ezequias, quando percebeu a idolatria do povo, o rei Ezequias, e Ezequias foi bem visto por Deus, porque Ezequias tanto tirou os altos, ou seja, os postos, os altares aos deuses pagãos, como derrubou a serpente que o povo estava com idolatria, despedaçou a serpente, porque o povo, irmãos, Deus usou a serpente para trazer uma cura para o povo. O povo estava começando a agradecer a serpente. E levando Neustan, que era um deus pagão. Ou seja, irmãos, o argumento para dizer que Deus aprova a imagem e a escultura por causa da serpente foi desmascarado no próprio Antigo Testamento, irmãos. No Antigo Testamento, Ezequias derrubou, fez em pedaços. Por quê? Entenda, povo, que a bênção de vocês, a vitória do povo, a graça de Deus não está voltado para uma imagem de escultura, mas está ao próprio Deus. Amém? Até que ficou claro, né? Então, irmãos, veja que interessante. Por exemplo, já vi muitas pessoas dizer assim, sim, pastor, mas vou dar um exemplo bem prático aqui. E essas fotos que o senhor tem aqui, não seria uma idolatria também, não? Não. Inclusive, irmãos, as pessoas que defendem a prática da idolatria, a prática de se voltar para a imagem de escultura, vai dizer assim, não, mas por acaso, você com certeza já ouviu isso já. Você não tem na sua casa, por exemplo, um retrato de uma pessoa que você gosta, que você pensa nela, que foi bom para você, e você não deixa ali por respeito, não? Preste bem atenção. Não confunda, irmãos, como dizia um amigo meu, café com Pelé. Não confunda as coisas, preste atenção. Olha para cá. Não é a mesma coisa. Não é. Nem se chega perto, você querer tapar o sol com a peneira. Por quê, irmãos? Veja bem, aqui está uma foto da minha querida avó, Maria do Socorro. Tem um exemplo, tem um significado muito grande na minha vida essa mulher. Mas em nenhum momento eu me dirijo a essa mulher para fazer rezas a ela. Em nenhum momento eu vou para essa mulher pedir, direcionar louvor e alguma coisa para ela. Pelo contrário, quando eu lembro dessa mulher, eu digo glorificado seja o nome de Deus pela vida dela. Porque toda honra e glória, toda honra, irmãos, quem merece louvor e adoração é Deus, e não é a minha avó. Esse lado aqui, irmãos, para quem não sabe, isso aqui são grandes pastores e ministros congregacionais do passado. Aquele lá em cima ali é Robert Wade Callen. Foi o primeiro pastor que trouxe o protestante brasileiro para o Brasil. Né? Não sei se você sabe, a igreja congregacional já tem 165 anos no Brasil. Então, veja que interessante, irmãos. Eu nunca me virei para Robert Callen e disse assim, Robert Callen, muito obrigado pelo dia de hoje. Robert Callen, guarda minha mãe que está lá em João Pessoa. Nunca fiz isso. Por quê, irmãos? Ter uma foto de um parente ou de uma pessoa de representação não significa ter uma devoção, pois não buscamos a ajuda de retrato que temos, nem sequer temos nenhuma prática religiosa para com aquela imagem, entendeu? Nós não temos, irmãos. Por exemplo, meu filho Emanuel está chegando aí. Eu quero sim tirar uma foto de Emanuel e colocar uma foto de Emanuel na parede, mas em nenhum momento eu vou a Emanuel pedir uma ajuda ou ter alguma prática religiosa para com Emanuel, entendeu? Amém? Até aqui ficou claro, né? Então, quando alguém diz assim, não, deixe de besteira, essa imagem aí na sua casa é por respeito. Não é. Respeito é uma coisa, devoção é outra totalmente diferente. Amém? É uma diferença muito grande. Então, veja bem, irmãos, mas para falarmos de idolatria, nós temos que exemplificar o que vem a ser um ídolo. Amém? O que é um ídolo segundo a Bíblia Sagrada? Veja que interessante, irmãos. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 19. 1 Coríntios, isso aqui é a Bíblia Sagrada que fala, tá bom, irmãos? São as Sagradas Escrituras, não é o pastor não, é a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que a sacrificam e não a Deus. E não quero que vos tornais associados aos demônios. Pule para o capítulo 12, versículo 2. Amém? Diz assim o texto.
Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixaveis conduzir-vos aos ídolos mudos, ídolos mudos, segundo ereis guiados. Ou seja, irmãos, o que Paulo está dizendo? A cultura na igreja, na cidade de Corinto, era muito grande, era muito mista, que nem o Brasil, ou muito mais, né, até. Era uma cultura, irmãos, de idolatria, onde tinha muitos deuses pagãos, muitas imagens. Paulo está dizendo, não, vocês têm que entender que isso que vocês estão fazendo não é agradável diante de Deus, não serve de nada. Ou seja, irmãos, quando nós vamos, irmãos, diante de... Se nós formos, nós não vamos. Se alguém for diante de uma imagem, trazer orações a ela, pedir alguma coisa, isso é nulo. Isso é vão. Por quê? Porque ele é mudo, ele não tem força. Amém? Então, isso fica muito claro, tá ok? E a palavra ídolo, irmãos, ela vem da palavra grega eidolon, que significa um objeto, é muito parecido com a palavra, com a imagem. Mas o ídolo, ele é um objeto que parece ser uma pessoa, um animal, Deus. E ele é objeto de culto. Entendeu? Objeto de culto. Quando você vê assim, não, mas eu tenho aqui essa imagem, mas ele não é meu Deus, não. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele é um objeto de culto, você se ajoelha diante dele, você se prostra diante dele, isso é um ídolo. Isso então pesa não só para quem é imagens de escultura, irmãos, mas o ídolo, por exemplo, tem pessoas, irmãos, que tudo que o pregador fala, que o cantor fala, que alguém fala, se dobra diante dele. Quando você coloca todo o seu crédito, toda a sua ficha em alguma coisa, aquilo é um objeto de reverência. É um objeto de culto. Amém? Inclusive, irmãos, esse dicionário, esse aqui é um léxico, um dicionário, né, do grego, do Novo Testamento. Ele deu ele tem aqui uma definição de ídolo muito boa que eu vou ler para você ver o que é uma definição de ídolo. Olha só. A distinção técnica entre a imagem e um ídolo é que a imagem pode apresentar um ser sobrenatural, ao passo que o ídolo não pode ser um ser sobrenatural. Olha que interessante. Mas é visto com certos poderes sobrenaturais inerentes. Irmãos, o que ele está dizendo é o seguinte, o ídolo, ele é tomado, irmãos, como tivesse poderes, uma ajuda sobrenatural. Isso é que você me entende. Ou seja, quando a pessoa vai lá, eu vou rezar para a imagem tal e tal e tal e tal. O que você acha que ele está fazendo? Ele está esperando, irmãos, poder, cura, ajuda daquela imagem. E isso passa a ser um ídolo. Amém? Até aqui entendemos o que é sincretismo religioso, o que é um ídolo. E mais agora, irmãos, nós vamos entender uma coisa. Como é? Veja que interessante. Os judeus já não aceitavam a ideia de ídolo. Né? Os judeus já não aceitavam. O Antigo Testamento não aprova. Mas nós vamos agora, irmãos, ver como é que os cristãos do primeiro século, os cristãos logo no tempo de Paulo, de João, no início, eles entendiam a ideia de imagem de escultura. Veja que interessante. Essa carta aqui, eu vou ler um texto, uma frase aqui, uma citação, de um livro, né, chamado Carta de Ogneto. Ele vem de uma coleção chamada Patrística, da editora Paulus. Preste atenção. Isso aqui, irmãos, foi publicado por uma editora católica. Amém? Isso aqui é a fala de um livro, de uma citação, uma frase católica, de um cristão do primeiro século. Para você ver que a ideia de imagem de escultura, de ícones, de adoração, não começou na igreja. Paulo não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, Jesus Cristo não ensinou isso. Amém? Veja que interessante. Diogneto era uma pessoa que tinha de respeito, né, no Império, e ele estava curioso para saber como é que era que os cristãos se comportavam. Por exemplo, eles diziam, os cristãos, eles rejeitam as coisas do mundo, né, dos pecados, eles não adoram as imagens e ídolos que tem aqui em Roma, que tem no mundo aí afora. Eu quero entender mais sobre a religião de vocês. Então, alguém escreve essa carta nos meados 70 anos, a 100 e poucos anos depois de Jesus. De 70 anos a 190 anos mais ou menos. Veja bem, logo no primeiro e segundo século da igreja. Veja que interessante. Diz assim o texto. Ó excelentíssimo Diogneto, né? Purifica-me de todos os preconceitos que se amontoam em tua mente.
despojado do teu hábito enganador e tornado pela raiz de homem novo. Ele começa a falar aqui, irmãos, primeiramente, diz assim, olha, Diogneto, a minha crença na não idolatria, eu não segui a idolatria, antes de mais nada, não fique com preconceito, não. Não é porque eu não gosto das pessoas, não. É porque, Diogneto, eu tenho um pensamento diferente. O texto aqui é muito grande. Eu vou pular só para o final do texto para você ver o que ele diz. Com inteligência, ele fala, com inteligência, concluindo, eu poderia dizer outras coisas sobre o motivo dos cristãos têm para não se submeter a esses deuses. Se eu te disser parecer insuficiente para alguém, creio que seja inútil dizer alguma coisa. Diogneto vai dizer assim, desculpa, o escritor vai dizer, olha, Diogneto, nós não cremos nisso, né? Nós não cremos na ideia de um Deus, da adoração a imagens de escultura. Ou seja, cristãos, irmãos, do primeiro século. Amém? Cristãos daquela época não adoravam imagens de escultura. Não tinha cultura de fazer nenhum tipo de reza para imagens de escultura. Agora, preste atenção. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem depois dos apóstolos, existia a cultura de adorar imagens de escultura. Então, a pergunta que fica é, pastor, quando é que começou isso? Essa ideia, irmãos, de adorar imagens de escultura, ela começou, irmãos, veja que interessante, no século 726. Veja que interessante. A carta de Diogneto, o cristão que respondeu, porque os cristãos não têm um argumento muito bom, né? Esse estudo aqui, irmãos, preste atenção, esse estudo aqui, ele já está aqui, mais ou menos, irmãos, aí, 600 anos depois, foi que veio ter a cultura de adorar a imagem, de rezar, de ter algum tipo de devoção. Amém? Olha que interessante. A ideia, irmãos, vem da iconoclastia. O que é iconoclastia, irmãos? Iconoclastia foi um movimento que é contra a veneração ou adoração de imagens. Com o tempo posterior, o catolicismo romano até colocou a palavra iconoclastia de uma forma pejorativa. Tipo assim, o que é iconoclastia? É aquele que destrói a imagem. Mas não é isso. Iconoclasta ou iconoclastia é aquele que é contra a devoção de imagens. Veja que interessante, irmãos. Olhem para cá, preste atenção. Isso começou, irmãos, no ano 726 depois de Cristo. O Papa Leão III, ele colocou um edito, né? Ele deu uma nota, né? Como fosse uma ideia, né? Que as imagens de escultura, ela era um instrumento, preste atenção, um instrumento para os incultos, os leigos da igreja. As imagens serviam para lembrar de alguma história bíblica. Contudo, as imagens passaram a tomar outra proporção do seu objetivo. Muitas pessoas passaram a adorar as imagens. Olhe para cá. O Leão III disse assim, olha, vamos começar a criar as imagens aqui na igreja? E as imagens na igreja era tipo assim, para trazer um exemplo, né? Olha, isso aqui era Moisés, por exemplo. Isso aqui era Davi. Só que as pessoas, quando começaram a olhar a imagem, pela cultura da época, que era muito pagã, começou, em vez de aprender com as imagens, começou a adorar as imagens. Agora, irmão, pense comigo, preste atenção. Cadê os ministros da igreja? Onde estavam os pastores? Era necessário, irmãos, criar imagens? Cadê os pastores para ensinar a palavra sem as imagens? Ou seja, irmãos, preste atenção. Não tem problema nenhum de ter uma imagem para ensinar. Por exemplo, lá na igreja congregacional aqui de Bananeiras, né? Lá na igreja, na salinha das crianças, se a tia lá disser assim, vamos pintar aqui a Arca de Noé, né? Para a gente pintar a Arca de Noé e dar um exemplo. Vamos pegar aqui um bonequinho representando a Arca da Aliança. Não tem problema. O problema, irmãos, é que as pessoas não estavam mais olhando as imagens da escultura como algo de ensino, algo para lecionar. As pessoas estavam olhando as imagens de cultura como algo de devoção, como um artifício de culto. E isso é um problema. Gerou uma controvérsia muito grande na igreja, meu irmão. Então, veja bem, algumas pessoas eram contra, as outras a favor, outras eram contra e a favor. Assim, no ano, veja bem, começou a ideia das imagens 726. No ano 754, o filho de Leão III, Constantino V, convocou um concílio, uma reunião, veja que interessante,
e ele proibiu as imagens no culto. Por quê? Não, minha gente, vamos acabar com isso aqui. Porque as imagens era para usar como uma forma de ensino, agora as imagens estão sendo um alvo de culto. As imagens agora estão sendo uma forma do povo sem usar a idolatria, né? Então veja que interessante, ele condenou, muitos que defendiam, outros eram contra, começou uma briga muito grande. Algumas pessoas que eram os extremistas destruíram as imagens, quebraram imagens de uma anarquia. Isso não foi bom, gerou muito conflito no meio da igreja. Moral da história, irmãos, para resumir, depois, no ano 787, vem outra, olha só que interessante, começou a ideia das imagens de escultura no ano 726, no ano 754 proibiu, e no ano 787 a igreja colocou a Igreja Católica Romana colocou como ideia de essa aqui é certo. Tem que ter imagem de escultura. Então o povo não passou mais a olhar a imagem de escultura como uma forma de aprender. Mas como a cultura continuou, começou a cultura de rezar, de fazer orações, de se debruçar diante das imagens de escultura. Amém? Então, irmãos, diante disso, irmãos, vem a questão as pessoas que defendem a prática das imagens de escultura dizem assim, sim, mas tem alguma coisa de errado aí. Por quê? Por exemplo, o romanismo, a Igreja Católica Romana, né? Vale salientar isso que nós somos católicos também, porque a palavra católica vem de universal, né? Mas os católicos apostólicos romanos, os que têm o pensamento de Roma, né? Eles dizem assim, nós não adoramos as imagens. Para o catolicismo romano, por exemplo, existem 3 tipos de adoração. Veja que interessante, irmãos. Eles dizem que o primeiro tipo de adoração vem da palavra dulia, grego que significa venerar. Já viu alguma pessoa dizer assim, eu sou devoto de tal santo, eu só venero, eu tenho só respeito, eu não adoro não, só adoro a Deus. É uma devoção, e veja que interessante. Dulia é o culto prestado a Deus por meio de alguma mediação, ou seja, eu adoro a Deus por meio de uma estátua. Se é que você está me entendendo. Ou também chamado de veneração, porque se cultua a Deus mediante alguém. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 10, verso 4, a gente já viu que só Deus devemos prestar culto, não é isso? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Diz assim um texto sagrado. Prostei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é que está acontecendo aqui? João, em Apocalipse, né? O anjo escreve João, ele estava maravilhado com a revelação do céu, aquela coisa toda. E quando ele viu o anjo, João meio que venerou o anjo, se ajoelhou dentro do anjo, né? Aí o anjo disse assim, faça isso não, se levante, eu sou conservo teu, eu e você somos servos de Deus, não faça isso não, eu não mereço que você se prostre diante de mim. Então, a dulia no pensamento católico romano, né, que é a ideia de se só venerar, eles se ajoelham, irmãos. Existe veneração, existe, né, uma devoção à imagem da escultura. E isso é errado, pois só Deus é digno que alguém se ajoelhe. O anjo disse isso. Amém? Veja que interessante. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 17, verso 16. Lucas 17, verso 16. Diz assim o texto sagrado. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Ou seja, quando João se ajoelhou diante do anjo, o anjo fez se levante. Quando o samaritano se ajoelhou diante de Jesus, ele aceitou. Por quê? Porque Jesus é Deus, irmãos. Só a Trindade, só o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é digno, irmãos, de receber a adoração. Jesus, por ser Deus, ele aceitou a adoração. Né? Lá em João, capítulo 9, verso 38, também vai ter outra pessoa se ajoelhando, que era um dos cegos que foi curado. Né? Quando as pessoas se ajoelhavam diante de Jesus, ele recebia, porque ele é merecedor de louvor, de honra e de glória. Amém? Então, irmãos,
Pastor, mas eu tenho essa imagem aqui, mas eu não adoro não, eu só venero. Mas você se ajoelha, você dá algum tipo de culto, dá algum tipo de reverência, isso é adoração, isso é reverência, isso é culto, e isso só pode ser dado somente a Deus, segundo Mateus capítulo 4, verso 10. Amém? Outro tipo de adoração, irmãos, segundo a ideia de quem apoia a ideia a ideia da imagem da escultura, o catolicismo romano vai falar sobre a hiperdulia. Falamos sobre a dulia da veneração, e a segunda é a hiperdulia. O que vem a ser hiperdulia? Veja bem, é uma classificação feita para o culto à adoração por meio da Virgem Maria, visto que ela se destaca ocupando um lugar eminente. Ou seja, veja bem, tem a dulia, que é uma veneração, é uma adoração aqui. Tem a hiperdulia, que é uma adoração aqui. É uma adoração, é uma idolatria? Eles vão dizer e não é, porque ela está no meio. Ela é intermediária, né? Agora veja que interessante. Por que Maria tem esses atributos de adoração? Porque, segundo eles, Maria ela é uma mediadora. 1 Timóteo, capítulo 2,5, abra comigo, por favor. 1 Timóteo. Amém? Diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Irmãos, o texto é muito claro, não tem nem o que fazer exegese assim tão profunda para entender. Olha só tem um mediador, só tem um Deus, entre Deus e os homens. O mediador é Jesus Cristo. Lá você vai ver também advogado, porque ela já viu aquela cena do filme O Auto da Compadecida, né, que João Grilo, né, foi muito conhecido. João Grilo, ele tá lá, vai ser condenado, aí ele apela para a Virgem Maria, e ela vai lá, roga por ele, né, ele consegue, né, ela ajuda ele. Não, João, Jesus, João sofreu demais, ele é tipo de um advogado. Mas segundo 1 João, capítulo 2:1, o único advogado fiel, o justo que roga ao Pai, né, é Jesus Cristo. Não é isso? O texto é muito claro. É interessante. O único... você já viu, né, quando alguém dá oração ou faz alguma reza para qualquer tipo de santo? Abre em João, capítulo 13. João... Amém? Desculpa, João 14, verso 13 e 14. Diz assim o texto sagrado: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. A oração deve ser feita no nome de Jesus. É o único nome que tem um poder para fazer alguma coisa. Irmãos, quando você está orando para uma imagem de escultura, tendo reverência, fazendo alguma coisa, você não está dando crédito ao único nome que tem honra e merece esse crédito, é o nome de Jesus. Amém? E por último, irmãos, eles dizem, né, que quem geralmente faz a diferenciação dos ícones das imagens é a latria, né? 3 tipos de adoração: a dulia, a hiperdulia e a latria. Esse é o principal culto do romanismo, né? Para eles é um culto que é dirigido somente a Deus. Mas isso é errado, irmãos. Preste atenção. Só Jesus é digno de qualquer tipo de culto. Só Jesus é digno de qualquer tipo de honra. Só Jesus. Eu não estou dizendo que você não vai dar honra assim, louvar Deus pela vida da pessoa, você não vai dar parabéns a ninguém, você não vai dizer assim, não, a pessoa ali é uma gente boa, poxa, que bom trabalho. Você não vai parabenizar as pessoas. Mas, irmãos, até os parabéns, irmãos, toda a honra e glória religiosa, de culto, é para Deus. Quando nós falamos da vida religiosa, da vida cristã, tudo se dirige a Deus, irmãos. E para a gente confirmar esse pensamento, nós devemos entender, irmãos, o que é adoração segundo a Bíblia. O que vem ser adoração segundo a Bíblia? Existem muitos textos, irmãos, para falar sobre adoração, sobre devoção, sobre reverência. Mas se tem um texto na Bíblia que, para mim, remete uma forma perfeita de exemplificar e definir a adoração de forma clara, abra, por favor, sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31.
1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, muito conhecido esse texto, diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, irmãos. Paulo, ele usa, irmãos, ele tá falando aqui um contexto refutando a idolatria. E Paulo vai dizer, olha, se você come as coisas básicas da vida, quer comer, quer beber, tudo é para a honra e glória de Deus, porque só Deus é digno de honra e glória. Irmãos, veja bem, nós aprendemos nessa série, nesse estudo hoje, que, preste atenção, o cristianismo, ele não aceita uma simbiose, ou seja, um sincretismo religioso. Não existe fusão do cristianismo com outra religião. Por quê? Porque o cristianismo diz que só Jesus é o Senhor. Amém? Outra forma que nós aprendemos também hoje, irmãos, numa revisão geral, né? Nós aprendemos, irmãos, que nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, nem os cristãos do primeiro século abraçam a ideia da idolatria, ou a ideia de devoção. Veja bem, a Bíblia não faz diferenciação entre devoção, adoração, coisa do tipo. Para a Bíblia, todo sentimento religioso é adoração. Ou seja, todo sentimento religioso que for contrário, que for direcionado a outra pessoa, a não ser a pessoa de Deus, a Bíblia chama de idolatria. Qualquer imagem, irmãos, seja de escultura, qualquer imagem de pessoa, animal, Deus, seja o que for, que seja direcionado à nossa devoção, à nossa entrega, o nosso sentimento de expressão religiosa, que não seja Deus, isso será o nosso ídolo. Isso será um Deus de nosso ventre. Por isso que Calvino disse, o nosso coração, o coração do homem, é uma fábrica de ídolos. Aprendemos também, meu irmão, que onde começou a igreja cristã, nem sempre, irmãos, teve o hábito de ter imagens de escultura como a ideia de devoção, adoração. Nem sempre faziam rezos, nem sempre isso, nem sempre. Começou 8 séculos depois, no ano 726. Veja bem. Então, e só foi colocado como norma na Igreja Católica Romana no ano 787, irmãos. Veja que interessante. Quando a gente diz assim, mas os apóstolos, eles tinham costume? Não tinham. Os apóstolos, mesmo os cristãos do primeiro século, não tinham costume de adorar a imagem. Não tinham. Amém? Isso é mentira. Outra coisa, irmãos, não existe diferenciação. Mas dulia, hiperdulia, latria. Tudo conversa furada, tudo invenção humana. A Bíblia diz que é com mais ou bebais, tudo faça para a glória de Deus. A conclusão desse estudo é, meu irmão, e aí, pastor? A gente aprendeu, meu irmão, que sincretismo religioso é um perigo para a igreja cristã. Nós aprendemos, irmãos, o que é uma imagem de escultura. Nós aprendemos o que é um ídolo, o que é um ícone, né? O que é uma presença ali só de representação. O que é que nós devemos fazer? Fugir da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, 14, vai dizer, portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Fuja da idolatria. Fuja de alguma coisa que venha dizer que Jesus Cristo não é o único que é digno da sua devoção, da sua adoração, da sua entrega ou de alguma oração que venha do seu coração. Só Jesus é o digno. Só Deus, só o Espírito Santo, só a Trindade, só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Espero que esse estudo tenha estado no seu coração, meu irmão. Que Deus lhe abençoe. Aqui, meu irmão, antes de mais nada, não é um pensamento humano, não é a religião evangélica que disse isso, não é a religião protestante, são as Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus que condena a prática do sincretismo religioso na perspectiva de ícones, imagens ou ídolos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.